Olá, eu sou Natália Fischer, cirurgiã dentista e professora de harmonização facial. E aqui nesse canal você vai ter tudo o que você precisa sobre o universo da harmonização facial, estratégias, dicas, conteúdos, novidades e muito mais. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre os 4 pilares da consulta inicial na harmonização facial. Exatamente, não tem como você simplesmente fazer uma avaliação no seu paciente, passar um orçamento e achar que isso é uma consulta de harmonização facial. Com certeza não. Mas antes de eu te ensinar como fazer uma consulta de sucesso na harmonização, eu já quero te convidar para curtir aqui esse vídeo, compartilhar e te inscrever no canal para que você receba mais conteúdos do universo da harmonização facial. Pois bem, a consulta inicial, por muito tempo, foi diminuída, reduzida a avaliação, muitas vezes avaliação gratuita. E aí, os profissionais questionam que o paciente não valoriza. Nossa, Nath, o paciente não valoriza os profissionais da harmonização. Eles não querem pagar pela consulta, sendo que foram os próprios profissionais que fizeram isso, desvalorizando esse momento tão imprescindível para que você tenha, inclusive, sucesso nos seus resultados, que você escolha o melhor tratamento para o seu paciente. E é por isso que hoje nós vamos conversar, então, sobre esses pilares da consulta de sucesso na harmonização facial. O primeiro deles é o momento em que você vai dedicar tempo, paciência a escutar o seu paciente. Você pode fazer a ficha de anamnese da forma que você preferir. Muitos profissionais gostam de pegar cada uma das perguntas e questionar diretamente ao paciente. Aqui no consultório, eu prefiro entregar, as meninas na recepção entregam junto no momento em que elas fazem o cadastro, uma ficha onde tem várias perguntas discriminadas, a maior parte delas só de marcar X, bem fáceis e simples de serem respondidas, onde o paciente já adianta essa parte. Essa ficha vem para as minhas mãos, eu leio atentamente cada uma delas antes de chamar o meu paciente. Quando eu chamo o meu paciente para o atendimento, eu já conheço muito sobre essa pessoa. Inclusive, uma dica extra aqui é falar para sua secretária ficar muito atenta aos sinais do perfil do paciente, aquele paciente que já chega falando que está correndo, que tem que ser atendido logo, que ele já tem que fazer outra coisa, você já percebe que é um paciente que não está dedicando tempo para o seu cuidado, para a sua saúde. Ele quer ali resolver um problema. Outros pacientes não, eles estão tranquilos, eles curtem o momento, eles valorizam, eles querem tomar um cafezinho, eles querem curtir, estão dedicando realmente aquele momento para eles. Sem falar de vários outros detalhes que começam a ser perceptíveis quando você e a sua equipe estão preparados e atentos para tudo isso. Então, a minha secretária me traz a ficha e já me faz alguma observação em relação ao paciente que ela tenha entendido já nesse primeiro contato. Quando o paciente entra na minha sala, eu vou conversar com ele e eu já li todas aquelas perguntas, muitas delas eu vou repetir, eu vou confirmar com o paciente, especialmente as mais específicas, em que eu questiono sobre a rotina, sobre os hábitos, porque tudo isso é imprescindível. Eu vejo que muitos profissionais pecam já nessa etapa, que é a entrevista. Como assim, Nath? Eu preciso saber a rotina do meu paciente. Eu preciso saber se esse paciente que está vindo no meu consultório hoje é um paciente que já cuida do seu skincare. Ele é um paciente que ele usa produtos adequados, ele é um paciente que ele tem o hábito do protetor solar, é um paciente que higieniza o rosto dele antes de dormir ou ela dorme de maquiagem. Eu preciso saber tudo isso. Assim como eu também preciso saber sobre a alimentação do paciente. Mas, Nath, eu não sou nutricionista, por que eu preciso saber o que o paciente come? Gente, eu não estou pedindo para você pedir um diário alimentar para calcular as calorias do paciente, não é isso. O que eu estou pedindo é que você saiba a rotina do paciente. Às vezes é um paciente que não come proteína. Às vezes é um paciente que só come proteína. Às vezes é um paciente que se acha muito saudável porque ele come muitas frutas. Isso já aconteceu comigo. Uma paciente me disse, nossa, doutora, eu sou absurdamente saudável. Ela comia 8 bananas por dia, não sei quantas outras frutas extremamente, com índice glicêmico extremamente alto. E isso influencia direto na formação de colágeno do meu paciente.
Então, eu preciso, sim, saber sobre o que o paciente ingere. O paciente fala, não, eu não tenho hábito de comer açúcar, mas ela te diz que ela toma cafezinho. 8 cafezinhos por dia ela toma com açúcar muitas vezes. E isso vai interferir no resultado do seu tratamento. Então, sim, você precisa dedicar muito tempo, inclusive. Eu diria que é um dos momentos mais demorados, esse primeiro pilar. É você conhecer o seu paciente, você precisa saber sobre a rotina, você precisa saber se o paciente dorme bem. O paciente fala, eu vou dormir às vezes 2, 3 horas da manhã, doutora, porque eu não pego no sono, eu tenho dificuldade. Aí quando eu tô esgotada, eu acabo dormindo. É imprescindível você saber sobre isso. O sono do paciente desregulado, ou a falta de tempo de sono, um sono profundo que o seu paciente tenha, vai influenciar diretamente nos resultados. Então, você precisa conhecer tudo isso em relação ao seu paciente. Ele faz exercício físico? Que tipo de exercício físico ele faz? Ele faz crossfit? Ele faz 7 vezes por semana? Ou ele faz pilates 3 vezes por semana? Nossa, Nath, por que isso é relevante? Quanto excesso de exercício físico, o paciente que corre, o paciente que é atleta, ele pode e deve continuar fazendo o exercício físico dele, mas ele precisa saber que às vezes o impacto do exercício físico ou o excesso de respiração ou de cortisol liberado pode influenciar no resultado, pode influenciar na durabilidade da toxina. Então ele precisa saber disso. Não quer dizer que ele vai mudar. Às vezes o paciente não está disposto a tirar o café com açúcar, às vezes o paciente não está disposto a mudar nada na rotina dele. Mas, no mínimo, ele tem que estar ciente em relação ao quanto o hábito de rotina que ele tem, seja alimentar, seja de exercício físico, seja de exposição ao sol, seja de sono, o quanto isso impacta nos resultados, nos tratamentos que ele vai fazer. E, inclusive, esse pode ser um motivo de você não fazer algum tratamento do seu paciente. Dependendo do hábito do meu paciente e do quanto ele está disposto a fazer algumas adaptações, eu não faço, eu não atendo esse paciente. Falou, olha, no seu caso, já aconteceu várias vezes comigo, um paciente fumante, que come muito açúcar, que é totalmente desregrado, que não dorme bem, que se expõe ao sol e quer fazer, por exemplo, peelings, toxina, vários protocolos que ela vai perder completamente aquele resultado, vai diminuir o resultado por conta dos hábitos. E a pessoa não está disposta a mudar nada. Ah, Nath, será que não vale a pena, pelo menos fica um pouco menos pior a pele do paciente? Eu aposto com você que nenhum paciente te procura para ficar menos pior. Ele não investe bastante financeiramente e tempo para ficar um pouquinho menos pior. O paciente quer resultado. Na hora de cobrar o resultado, ele vai querer um resultado incrível. Mas ele não está disposto a mudar nada disso. Se o meu paciente não está disposto a mudar nada disso, eu não faço. Em muitos casos eu não faço. Alguns casos eu começo inserindo hábitos, eu ajudo o meu paciente a ter uma motivação, um estímulo para começar a mudar outros hábitos. Obviamente eu não consigo que o meu paciente pare de fumar, pare de consumir açúcar da noite para o dia porque ele vai fazer procedimentos comigo. Mas eu consigo inserir alguns hábitos que vão estimulando. Então isso você precisa buscar nessa primeira fase, nesse primeiro pilar da consulta inicial. Sem essa fase, nada do que vem depois vai fazer sentido. Se você não alinhar muito bem com o paciente essa fase, nada do restante vai fazer sentido. E aí nós vamos para a segunda fase, que essa eu tenho certeza que todos os profissionais fazem, mas nem todos fazem com toda a dedicação com a qual deveriam, que é a análise. A análise da pele em cada uma das camadas, a análise da flacidez possível que o paciente deva ter, analisar manchas, rugas, poros abertos, a gordura que esteja presente em alguma região, algumas quedas da face. Você precisa analisar cada uma das camadas, desde a estrutura óssea, músculo, subcutâneo, a pele, a epiderme, a questão da textura, a questão dos ligamentos de retenção. Cada uma dessas regiões precisa ser analisada e explicada ao paciente. Nath, tu está querendo dizer que eu tenho que dar uma aula para o meu paciente? Não necessariamente. Você vai falar com termos leves, com termos simples que o seu paciente vai compreender. Mas você precisa, sim, orientar o seu paciente sobre o que está acontecendo no processo dele de envelhecimento, para que ele saiba
o impacto que cada procedimento que vocês vão escolher juntos fazer vai entregar de resultados, até para entender por onde começar as suas terapias, e o quanto os hábitos que vocês já vão ter conversado também impactaram para que isso acontecesse, para que surgissem aquelas manchas, aquela acne, ou seja, o que for que você identificar no rosto do paciente. Então, Nath, fizemos toda essa conversa inicial, que é o primeiro pilar. Vamos para a segunda fase, que é a análise mesmo de tudo aquilo. Eu entendi esses hábitos do meu paciente, agora eu vou avaliar o que está acontecendo no rosto do meu paciente. Fiz tudo isso, posso lançar mão de equipamentos para analisar a pele, por exemplo, né? Esse é um equipamento que eu uso para analisar a pele. Você pode usar estratégias de diagnóstico para potencializar isso, mas especialmente a sua análise visual e de toque, de testes, é que vai te guiar nesse resultado, nesse diagnóstico. A partir do diagnóstico que você teve de flacidez, de manchas, de rugas, de grau de envelhecimento, você vai definir o seu planejamento. O que vai ser feito para esse paciente? Quais os protocolos em consultório serão feitos? Nós vamos começar pela parte da pele, pela parte externa, nós vamos fazer peelings, nós vamos fazer microagulhamento, nós vamos começar pela parte mais interna de nutrição, de regeneração celular. Por onde eu vou começar? O diagnóstico e os hábitos do meu paciente vão me guiar no planejamento, que é o terceiro pilar. Planejamento só será bem feito se eu dedicar tempo e entendimento do meu paciente em relação aos hábitos e análise da face da pele como um todo. Feito isso, fiz o meu planejamento, vou organizar esse planejamento também de acordo com a possibilidade do meu paciente. Às vezes o meu paciente quer e pode investir num planejamento global. Aí você vai fazer aquele planejamento ideal para o paciente, com começo, meio e fim. Muitas vezes seu paciente não pode, a maior parte dos pacientes, eu diria, não pode ou não quer investir tudo isso, todos esses protocolos, especialmente quando o paciente está começando agora, às vezes é uma paciente que já tem lá seus 50 anos de idade, nunca fez procedimentos, ela tem muitos protocolos necessários. E aí você vai precisar organizar com o paciente as prioridades para ter um bom resultado e as prioridades para o paciente. Porque não adianta eu querer fazer o que precisa ser feito e o paciente não enxergar nada de resultado. Porque aí o paciente não vai se motivar e não vai querer dar continuidade ao tratamento. Então eu entendi que eu fiz a entrevista, a conversa com o meu paciente, conheci os seus hábitos e a sua rotina. Eu entendi a análise da pele e o diagnóstico que eu fiz para o meu paciente. E eu fiz um planejamento que pode ser global ou pode ser em etapas de acordo com a necessidade do paciente. E o que mais faltou, Nath? Tu disse que eram 4 pilares. A prescrição. Sim, o seu paciente não deve sair da consulta, ou ao menos uma orientação inicial, se você for fazer logo em seguida essa prescrição, do que ele deve fazer. Sim, os meus pacientes saem com uma folha, um receituário, com as orientações. Sejam as orientações dos hábitos, agora de manhã você vai tomar mais tanto de água, tantos ml de água, tantos litros de água. Você vai organizar dessa forma, você vai fazer o seu skincare, sim, todos os dias. Você precisa higienizar o seu rosto antes de dormir, depende da necessidade individual de cada paciente. No mínimo isso, o seu paciente precisa sair com essa orientação. Eu brinco que é um tema de casa, ele precisa sair com isso do consultório. Ele também pode sair com os produtos que ele vai usar. Com a recomendação de produtos, aquele antioxidante que precisa incluir na rotina, tanto tópico quanto via oral, aquele nutracêutico, aquele produto noturno, aquele hábito de uso, né, de um esfoliante, de um protetor solar, que esse paciente ainda não tenha, isso ele precisa sair. E se o seu paciente sai com isso por escrito, mesmo que seja um documento, dentro no WhatsApp dele, por exemplo, porque não é, ai, Nath, eu não vou fazer por escrito, eu digito e já vai, não tem problema, mas ele precisa sair com isso. Isso é palpável, isso evolui o entendimento do paciente da sua consulta, a percepção de valor dele em relação ao profissional. E aí sim, você consegue entregar uma consulta de sucesso. E agora me conta, você já faz a sua consulta desse jeito? Você tem outras dicas e estratégias para complementar numa consulta inicial de sucesso? Me conta aqui nos comentários. Já aproveita e compartilha esse vídeo com quem precisa evoluir a sua consulta inicial. E também aproveita para
te inscrever no canal e receber mais conteúdos como esse.